Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, Presbítero Mariano aqui, com mais um vídeo no canal no YouTube, Presbítero Mariano. Meus irmãos, seja bem-vindo, muito bem-vindo mesmo, tá? Porque aqui, meus irmãos, vocês são todos bem-vindos. Meus irmãos, não sai do vídeo agora, não sai desse vídeo, porque nesse vídeo aqui vamos aprender como elaborar um sermão textual. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, nós vamos ler 5 versículos. É o versículo 7, o 8, o 9, o 10 e também o versículo 20. Vamos ler? O versículo 7 diz assim: E depois imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Quem ressuscitou aqui foi Cristo. Dos mortos, e eis que ele vai adiante, veja só, adiante de vós, para a Galileia, ali verei, eis que eu vou-lo tenho dito. O versículo 8 diz assim: saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram anunciá-lo aos seus discípulos. O versículo 9 diz assim: indo elas, eis que Jesus lhe saía ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram aos seus pés e o adoraram. O verso 10 diz assim: então Jesus disse-lhe, não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia, porque e lá eles me verão. Aí nós vamos ler o versículo 20, que diz assim: e examinando-as, guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou, veja que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E você diga amém. Meus irmãos, vamos elaborar aqui, não sai desse vídeo agora, você pregadores, pode ser pregador iniciante, você que já prega, não sai do vídeo agora, porque o tema desse vídeo vamos aprender a elaborar um sermão textual, nesse texto que nós acabamos de ler, que é Mateus capítulo 28, versículos 7, 8, 9, 10 e o 20. Meus irmãos, a mensagem textual é diferente de um pouco da mensagem temática. A mensagem temática, tudo é tirado de um tema, tá? Você escolhe um texto base, na mensagem temática. Você escolhe um texto base, ou se não vê um tema na sua mente, você dá um tema. Do tema você vai abordar os tópicos. Dos tópicos você vai procurar versículo para basear-se no tema que você abordou. Mensagem temática. Na mensagem textual, como essa daqui, tudo é tirado do texto. Você lê o texto aqui, por exemplo, Mateus capítulo 28. Lemos o Mateus 28, versículo 7, 8, 9 e o 10. E também o 20. Veja que em um versículo desse você vai tirar o tema. O texto está falando, a qual nós lemos, meus irmãos, esses 5 versículos, está falando sobre a presença de Cristo. Veja só. Vamos ler o 20. De novo, diz assim: examinando-as, guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco, Jesus dizendo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja que está falando da presença de Cristo. Nesse verso 20, eu vou tirar o tema, porque está falando da presença de Cristo. Qual tema eu daria aqui? Está falando, o texto todinho que nós lemos, está falando sobre a presença de Cristo, tá? O tema que eu abordo aqui seria assim, ó: a certeza da presença de Cristo. Desse tema aqui, mensagem
textual. Eu vou abordar também, pelo menos aqui, 3 tópicos, tá? O tema, a certeza da presença de Cristo, baseado no versículo 20, não é isso? Que está falando sobre a presença de Cristo. Eu vou tirar agora 3 tópicos. O primeiro tópico vai estar no versículo 8, que diz assim, ó. Saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria. Veja que nesse versículo 8 está falando sobre alegria. Com grande alegria. Correram anunciá-lo aos seus discípulos. No verso 8 já está falando sobre alegria. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar o primeiro tópico. O primeiro tópico é assim. Veja que o tema é a certeza da presença de Cristo. Aí eu falo, nessa presença aqui de Cristo, aqui nós traz alegria. Quer dizer, na presença de Cristo, nos traz alegria. Veja que o tema é a presença de Cristo. Nessa presença, ela nos traz a alegria. Veja que o versículo 8 está falando de alegria. Aí eu coloco o primeiro tópico. Nos traz alegria, que é o verso 8. O segundo tópico, eu vou tirar do versículo 9, que diz assim, ó. E indo elas, eis que Jesus lhe sai ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e adoraram. O verso 9 já está falando de adoração. Aí eu tiro mais um tópico, que vai falar assim. Nessa alegria, veja que o tema é a certeza da presença de Cristo. Quer dizer, a presença de Cristo, no segundo tópico, ela nos traz adoração. Veja que no verso 9 está falando sobre adoração. Tá? Baseado no tema a certeza da presença de Cristo, eu abordo mais um tópico, o terceiro tópico, já está no versículo 10. Diz assim, então Jesus disse-lhe, não temais, ide dizei a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Então, do versículo 10, está falando aqui, ó, não temas. Está falando que não é para nós temer, ó, não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá eles me ver. Então está falando aqui para não temer. Jesus está falando para não temer mais, tá? Porque é só falar para os irmãos deles que ele está lá na Galiléia, tá? Que lá eles vão ver. Então nesse versículo 10 eu tirei o terceiro tópico, fala assim, baseado no tema a certeza da presença de Cristo. O terceiro versículo, baseado no verso 9, está dizendo, na presença de Cristo, ela nos traz segurança. Então, a presença de Cristo, ela nos traz a segurança. Por quê? Porque ele está dizendo no verso 10, para não temer e avisar os irmãos dele que ele está lá na Galiléia e lá ele vai ver. Deu para entender, meus irmãos? Se você não entender, volta o vídeo que vocês vão entender. Aqui é uma mensagem textual, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, acabamos de ler o verso 7, verso 8, verso 9, o 10 e o 20. No 20, eu tirei o tema, a certeza da presença de Cristo. No versículo 8, eu tirei o primeiro tópico, que diz assim, nos traz alegria. No segundo tópico, está no versículo 8, que diz assim, nos traz adoração, no versículo 9. E o terceiro tópico está no versículo 10, que vai falar que não tem mais, tá? Não tema. Então está falando de segurança. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus. Tá aqui, ó, tá bom? Dá uma olhadinha aqui, tá bom? Que Deus continue te abençoando e até o próximo vídeo, para a glória de Deus.